Esse aqui é meu sketch, eu fiz ele à costura com esse tecido vermelho e essa fitinha para marcar as páginas. Essa aqui é a minha contracapa. O meu tema é as pin-up. E nos anos 50, então, a gente tem muitos filmes e televisão que procuravam entreter ao mesmo tempo que reforçava valores como fé religiosa. E em 1955, metade de todos os lares americanos tinham uma televisão, e no Brasil teve a primeira emissora, que foi a Tupi, e nessa época teve muita cultura, né? Elvis Presley, surgiu a primeira Barbie, a primeira Miss Brasil. Aconteceu um movimento importante da música popular brasileira, que foi a Bossa Nova, influenciada pela própria música popular dos Estados Unidos. E o fim da segregação racial foi impulsionado pela afro-americana Rosa Parks, uma costureira que se recusou a ceder seu assento a um homem branco e liderou o boicote do ônibus em Montgomery, Alabama. Housewife. Nos anos 50, a gente tem a mulher doce do lar, uma imagem muito vendida pelo capitalismo. Utensílios de cozinha e limpeza eram usados com a imagem da mulher. Conceito de pin-up. Então, pin-up significa pendurar. Então, os homens levavam a imagem dessas mulheres para incentivar na guerra. Aqui a gente tem ela pintada em aviões. Como foi, os anos 50 foi logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava surgindo aí como potência e estava começando a Guerra Fria, então a gente vê muito nessa época o consumismo e o capitalismo, né? Design de carros, meio espacial. Tá, a ideia de pin-up, ela reflete numa mulher branca de pele alva, que trazia um ar sexual mais de inocência. Então, as mulheres negras não eram tão retratadas como pin-ups por serem estereotipadas. Havia muito preconceito, elas eram consideradas mais selvagens do que inocentes. Então, mas ainda assim a gente tem algumas revistas que representavam elas, a Jet, a Bette McLaurin, era uma cantora dessa época que tem bastante o estilo também. Navy ou Sailor são as pin-ups inspiradas na marinha e na aeronáutica. A gente tem a Western, que é a cowboy. A cheesecake é a mulher doce, tinha várias estampas fofinhas. A clássica Hollywood é inspirada no tapete vermelho, né, nas atrizes de Hollywood, como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, entre outras. O Dark, ele é bem representado em filmes de terror, o Tique Havaí. A Hilda, ela foi uma das primeiras representações de modelos plus sizes que desafiava os padrões de beleza magra das pin-ups, mas mantinha as poses, o jeito. Rockabilly. Rockabilly é o tema que eu escolhi para o meu sketch. E os anos 50 ele teve muita influência do rock and roll, visto como subversivo, sexual e agressivo, características marcantes da subcultura jovem da época. E essa juventude, elas queriam se rebelar contra a autoridade adulta. E aqui a gente tem alguns nomes muito importantes da música, como Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley, Little Richard com a sua música Tutti Frutti. E enquanto a música ela abria espaço para vozes negras, o cinema revelava a imagem do homem branco, mas também como a TV e o cinema estavam em alta, foi considerado a era de ouro de Hollywood. Então eu representei com
essa fitinha dourada. E também surgiram artistas aclamadas como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Grace Kelly, Sophia Loren, Ava Gardner, Marlon Brando, do Selvagem, o James Dean, que fez Juventude Transviada. E as divas hollywoodianas, elas incentivaram a maneira como as mulheres da época se vestiam e se comportavam. Aqui a gente tem algumas formas de construção, a cintura bem presa, bem justinha. Aí aqui a gente tem algumas folhetinhas da época. Aqui a Beth, eu desenhei ela. Aqui estampa, a gente tem a estampa de bolinha, xadrez, florida, os cintos como acessórios, os cintos para apertar bem a cintura, óculos de gatinho, lacinho de cabelo, lenço no pescoço. Sapatos. Os sapatos eles eram mais redondinhos na ponta. Cabelo. O cabelo a gente tem a franja cheia e curvada em direção à testa, que ganhou status com a Beth. Mas também a gente tem muito cabelo ondulado, vários penteados de cabelo ondulado, com várias atrizes que tinham esse tipo de cabelo e que influenciava também. Aqui a gente tem maquiagem. A pele é luxo, porque depois da Segunda Guerra Mundial começou a surgir muitos produtos. Então, sempre coisa nova, o novo pó de arroz. Aqui uma representação com batom vermelho, o olho de gatinho e a sobrancelha é bem arqueada. Então, tava surgindo novos produtos com o capitalismo. Aqui é o meu face chart e aqui algumas representações, batom vermelho. Essa aqui é a paleta de cores, aí eu trouxe alguns significados, como as cores leves, viver com alegria, bem característica dessa época. As cores acinzentadas, vontade de acolhimento, que é as mulheres na cozinha. E as cores marcantes para expressar personalidade, porque, de certa forma, as pin-ups têm bastante personalidade. O batom vermelho representa bastante isso. Aqui é o meu croquis. E eu trouxe algumas cores que eu escolhi. Aí aqui eu fiz o desenho. Eu trouxe o material tecido tricoline poá de algodão. Aqui eu fiz uma representação com o próprio tecido. O cinto de elástico. E aqui a estampa que eu escolhi. E aqui a imagem que eu me inspirei. E aqui a frente única do vestido, né? E essa aqui é a ideia final.